Perfeito. Tá gravando. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu tava de férias, fiquei um tempo sem usar isso aqui, não tava nem já lembrando mais. Sei. Você acaba esquecendo. Aí, tá saindo já. Você tá vendo o artigo? Isso, tô vendo. Tá. Deixa eu te mostrar aqui. Então, ó, essa parte que tá em vermelho foi o que eu corrigi, né? Uhum, Aqui eu coloquei, ó, adequar o título. Só para você entender, quando a gente fala recrutamento e seleção, ele é muito abrangente, né? Então, uhum, vocês certo. especificar. Apesar que vocês não terminaram o artigo, então não tem problema. Mas assim que terminar, esse título tem que estar mais específico ao que vocês estão falando de recrutamento e seleção aqui no artigo, entendeu? Tudo bem. Tá joia. Aqui no resumo, vocês precisam inserir as principais conclusões do trabalho. Então, a que conclusões vocês chegaram? Isso tem que estar no resumo também, tá? Tá. Assim, aqui nesse início aqui, ó, esse segundo parágrafo, ele está muito grande. Então, vocês colocaram todas as políticas de RH aqui, vocês estão falando de uma maneira resumida, né? Então, Uhum. o que eu aconselho? Primeiro, eu acredito que esse assunto não precisaria entrar na introdução. A introdução, ela, ainda mais de um artigo, ela tem que ser sucinta. Acho que é o de vocês, peraí, deixa eu ver, acho que é o de vocês. Eu corrigi tanto esses dias, deixa eu ver. O de vocês está grande a introdução. É isso mesmo, ó. A introdução está muito extensa e aborda muitos assuntos do tema, é isso mesmo. A introdução, ela é apenas uma apresentação do tema. Então vocês não precisa começar já a entrar em detalhes do assunto aqui. Aqui é só um panorama geral. Como é um artigo, geralmente no máximo ele vai ter uma página para estourar uma página e meia, tá? Então acho que vocês fizeram, deixa eu ver quantas páginas deu aqui. Aqui é meia, né? Uma e meia, duas e meia, três e meia, quatro. Vocês fizeram umas 4 páginas de introdução, é muita coisa para um artigo, tá? Então, Uhum. vão diminuir isso daí. E não precisa entrar nesses assuntos, igual vocês colocaram todas as políticas aqui, né? É Então, o interessante? parágrafo pode só tirar esse parágrafo. Na verdade, vocês podem até aproveitar isso para começar a falar do assunto, não na introdução aqui, tá? Mas para começar a falar do assunto, vocês até podem utilizar, que eu acho que é legal, explicar todas as políticas de RH, aonde se insere essa política de recrutamento e seleção, né? De qual política o recrutamento e seleção faz parte, é interessante, mas não na introdução. Tá? Então, vocês podem aproveitar muitos assuntos que estão aqui para usar no desenvolvimento do artigo. Tá? Não tem que tirar não vou usar. Não. Se vocês quiserem, óbvio, né? Vocês podem usar para o desenvolvimento do artigo. Tá? Aqui, essa questão que eu te falei, se vocês forem usar em outro lugar, esse parágrafo está muito extenso. Qual seria a minha dica aqui? Se vocês forem usar esse parágrafo em outro tópico, que não seja a introdução, vocês poderiam abrir em caracteres, né? Para cada política, que nem aqui, processo de aplicar, seria numa linha, aí explicaria, é um caractere. Aí vocês vão entrar, quer ver, no próximo. Processo de recompensa de pessoas, outro caractere, então outra linha. Então você vai separando por linha, fica mais organizado, mais fácil a leitura e mais fácil a compreensão também de quem for ler, tá? Uhum. Então ajudaria bem o parágrafo, não ficaria tão extenso. Aqui, ok, né? Só tá, como eu falei, só tá grande, você vai ter que usar em outro lugar isso aqui, se vocês quiserem usar. Uma coisa que eu falo também, não é assim, não é frescura, mas a BNT sempre exige isso da gente, né? A gente que É. orienta. Essas bolinhas que vocês colocaram como caracteres, elas são usadas muitas vezes em slide, né? Agora, no artigo, na hora de escrever, qual que é a regra colocada pela BNT? Usar o traço, sabe, o tracinho?
Ah, sei. Tá. E aqui, ó. Aí usar o tracinho, tá vendo? Então, ele é mais formal. Lógico, se você. A gente sempre encontra pessoas usando bolinha e tal, mas não é aquilo que é orientado pela BNT. A BNT sempre pede para usar o traço em artigo, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ok. Vocês podem usar tudo isso aqui, ó. Tá tudo escrito bem escrito, tá com informações interessantes, então, se vocês quiserem. Então seria só isso mesmo, né? Que ela tá muito grande, diminuir essa introdução para no máximo uma página e meia. Mas pode ser meia, pode ser uma, não tem problema, tá? Lembrando que as conclusões também, as considerações finais, elas têm que seguir mais ou menos o mesmo tamanho. Então, se vocês fizerem uma página de introdução, mais ou menos vai ser uma página de considerações finais. Então, geralmente elas, segundo a BNT, tá? Elas têm que ser meio que pareado aí em termos de tamanho e tal, tá? Ó, aqui já é um tópico, né, de desenvolvimento, não precisa escrever a palavra desenvolvimento, então até risquei aqui. E quando vocês forem escrever o título, né, vocês já podem começar a numerar a partir daqui. E não é preciso usar caixa alta, tudo maiúsculo. É só a primeira, a Uhum. inicial, né? O restante minúsculo, tá? Tá bom. Ó, aqui o que eu estou percebendo? Ó, tá bem escrito, mas falta autor. Ó. O que vocês estão fazendo é um trabalho de revisão bibliográfica. Então, é necessário ter o autor. Vocês colocarem o Sim. autor quando vocês afirmam alguma coisa. Aí tem muito aluno que pergunta: ah, mas a gente não pode falar, escrever com as nossas palavras? Pode, desde que vocês não afirmem. Se vocês afirmarem alguma coisa, vocês têm que ter a fonte, certo? Então aqui vocês estão afirmando, ó, né? Porque nem aqui, ó, as organizações estão se aperfeiçoando cada vez mais para suprir as exigências do mercado. De algum lugar vocês tiraram isso, não foi simplesmente da cabeça. Vocês leram, vocês pesquisaram. Então por isso que tem que ter o autor. Até porque essa parte é a parte de revisão bibliográfica, tá? Então, colocar o autor aqui. Aqui falta autor, ó, também. Aqui vocês colocaram, mas não seguiu a norma da BNT. O que é isso? Quando a gente faz citação direta com mais de 3 linhas, é espaçamento simples. Acho que teve lugar que vocês fizeram certo. Aqui está errado. Aqui vocês deixaram espaçamento normal, né? Não é espaçamento simples. E a letra, deixa eu ver, vocês diminuíram. A letra vocês diminuíram. Era 12, passou para 11. Tá certo. Só faltou diminuir o espaço. Que nem aqui, ó. Só o espaçamento mesmo. O espaçamento teria que ser simples, né? Então teria que ficar assim, ó. Tá? Ah, sim. Eu vou voltar aqui para vocês depois arrumarem. Mas tá aí. Seguinte, sempre que vocês forem usar termos estrangeiros, que nem HR-Text, Human Resource, isso daqui é itálico, tá? Palavras estrangeiras vocês colocam em itálico, tá? Certo. E aqui também não tem autor, ó. Tá vendo? Ah, sim. Vamos ver aqui se vocês fizeram, colocaram e tal. Aqui tá vendo? Ó, aqui vocês fizeram certo, ó. Tá certinho, espaçamento simples. Aqui, ok. Aqui falta autor, ó. Acho que o maior problema tem sido isso, a falta de autor. Certo. Ó, tudo falta autor, ó. Tá vendo? Ó, autor, ó, tudo autor, ó. Aqui faltou vocês terminarem esse tópico. Então vocês começaram a escrever, ó, redução de distância do processo seletivo, mas vocês não terminaram ele. Então tem que terminar o tópico, tá? Ó, autor. Aqui, ó, quando é citação direta, vocês têm que colocar, além do ano, a página. Então tá faltando a página de onde foi tirado, tá? Tudo bem. Aqui a mesma coisa, tem que concluir o tópico. Aquela questão de numerar o tópico e colocar em caixa baixa. E não ficar em caixa alta, igual tá aqui, tá? Aqui vocês colocaram autor, ó, tá vendo? Aqui tá certinho, ó. Só uma coisa que eu vou falar, pode deixar do jeito que tá aqui.
Só que o que eu percebi, ó, vocês estão utilizando, depois quando vocês forem colocar os autores naqueles que vocês não colocaram ainda, verifica se não está usando o mesmo. Se for o mesmo autor, isso dá plágio, tá? Que nem aqui, ó. Vocês estão colocando, ó, Chiavenato, ó, o Vergara, ó, Chiavenato de novo, Chiavenato, ó. Ó, Bergamini várias vezes, Chiavenato, tá vendo? Isso daqui, o que acontece? Mas ele já é pequeno, né? Ele já não tem, assim, muito espaço para escrever. E se vocês ficarem usando o mesmo autor, isso daqui acaba gerando plágio. Toma cuidado com isso, ok? Para ver se isso não acaba, quando vocês forem colocar os autores dos outros, não ser os mesmos. Para não estar. Que nem aqui, ó. Só de usar um Bergamini aqui, ó, vocês estão colocando uma, duas, três vezes, três parágrafos, ó. Isso já pode ser considerado um certo plágio, porque o nome é revisão bibliográfica. Vocês estão revisando autores e não usando o mesmo autor, que aí seria copy e não revisão bibliográfica, entendeu? Então tomar cuidado com isso quando vocês forem fazer a correção aqui do artigo, tá? Aqui a mesma coisa, ó, conceitos e definições, né? Numerar e colocar em caixa baixa. Aqui também faltou autor. É consensual entre os autores. Quais? Vocês não colocaram. Quem são esses autores? Tá? Deixar bem claro, porque esse negócio de autoria dá um problema muito sério. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu acho que é a primeira orientação nossa, né? Essa daqui. Não, é a segunda. Mas eu não tinha corrigido nada ainda, né? Essa é a primeira. Corrigiu um pouco, né? Mas agora a parte do desenvolvimento é a primeira vez. É a primeira vez. Eu não sei se eu contei para vocês de uma aluna de Santa Fé que teve um problema de plágio. Eu te falei? Acho que você falou alguma coisa sobre ela, mas eu não Então. lembro direito. É muito perigoso esse negócio de plágio, tem que ter muito cuidado, tá? Então, é verdade. Ó, aqui autor também, porque se vocês não colocam o autor, dá a entender que foram vocês que fizeram isso aqui, que pesquisaram isso, né? Assim, desenvolveram. E na verdade não foi, vocês pegaram de algum lugar, tá? Aqui, ok. É a mesma coisa, né? Numerar top, colocar em caixa alta. Vocês começaram já a falar das políticas aqui, ó. Tá vendo? Já entrou diretamente na política e não fez nenhuma introdução sobre o assunto. Então é interessante fazer uma introdução, explicar o que são essas políticas, né, para que serve na área de RH, e depois vocês explicam as políticas, tá? Aqui tá ok. Aqui faltou, ó. Quando vocês colocam o autor dentro de parêntese, ele tem que ser caixa alta. Dentro de parênteses é tudo caixa alta. Sim. Aí fica tudo caixa alta, tá bom? Resultados e discussões. Ó, não pode ser pessoal, tem que ser impessoal. Então, vimos que uma organização... Aqui já pode entrar direto. A organização, a partir do século XX, iniciou um investimento. Tal. Então, vocês não podem ficar sendo pessoal. E sempre impessoal quando for escrever um artigo científico, tá? Eu acho que é só. Deixa eu ver. Ok. Acho que é só. Aí vocês estão com 16 páginas, o artigo é entre 15 e 20, então, tranquilo. Então, são essas questões que vocês precisam corrigir. Você tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, assim que vocês terminarem a correção, se quiser encaminhar para mim de novo, com antecedência, a gente faz outra orientação, aí fica a critério de vocês. Aí eu fico no aguardo. Eu vou encaminhando para você, então, por e-mail, essa correção agora, tá? Tudo bem. Então, beleza. Aí eu já gravei aqui. Eu costumo jogar no YouTube para não ficar tão pesado. Bem, vocês sabem, aquela vez que eu gravei também. E aí eu já te encaminho também o endereço da orientação. Certo? Tudo bem. Então tá jóia. Certinho. Certinho, então? Tá jóia, então. Certinho, obrigada. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.